Saitama fez isso mais uma vez, com um único soco ele mudou tudo. Desde a treta com o Garou Cósmico, essa é a primeira vez que ele prova seu punho que vai contra God. E cara, o universo de One Punch Man está totalmente quebrado, e eu vou te explicar o porquê. Tudo começa com Blast. Ele aparece do nada pra salvar o Sonic e o Flash de um grupo de ninjas surtados que juram lealdade ao tal God. E mano, com muita facilidade o Blast acaba com todo mundo sem nem suar. Caralho, eu sou um merda, meu. Mas aí vem a parte pesada. Esses ninjas estão seguindo o líder da Vila Ninja, um cara que depois de apanhar do próprio Blast há 15 anos, passou todo esse tempo se aprimorando pra se tornar o agente do caos, literalmente um discípulo de God. O cara já matou mais gente do que dá pra contar. Estamos falando de centenas de milhares. E mesmo assim ele ainda se acha o bastante pra bater de frente com o Blast. Tudo isso enquanto ele esperava o lacaio chegar com o melhor amigo dele como Isca. Blast já estava por dentro da situação. Antes mesmo dessa luta começar, ele foi dar um oi pro chefão ninja. E adivinha, o cara já estava derrotado. Por quem? O nosso amigo carecão Saitama. E sim, meus amigos, depois de quase 2 anos de redesenhos e reescrita do arco da Vila Ninja, o Murata decidiu seguir o mesmo caminho do webcomic original. Saitama resolveu tudo com um único soco de novo. Mas fica tranquilo que não é só isso. Esse soco muda o rumo da história inteira. Esse vilão não era qualquer um. Ele era literalmente o receptáculo de poder do God. Ele era tão forte que conseguia cortar o multiverso, realidades paralelas, dimensões, tudo com um simples movimento. Além disso, ele absorveu parte da energia cósmica que irradiou do Garou depois da luta contra o Saitama, o que deixou o cara ainda mais perigoso. Blast confirma que antes dele aceitar o poder do God, os dois estavam no mesmo nível. Depois da transformação, o ninja virou uma ameaça multiversal. E aí vem Saitama, sem entender nada do que tá acontecendo, e dá um soco. Fim. O vilão já era. Esse momento é tão absurdo que até o Blast, o herói mais misterioso e poderoso até agora, finalmente admite: Saitama pode ser a chave para derrotar o God. O único capaz de enfrentar qualquer coisa que tenha sido tocada pelo poder divino. E por isso ele tenta recrutar o careca. Agora para pra pensar, meus amigos. O Blast era o cara que tava no topo, até ele conhecer o Saitama. E ele reconhece que o Saitama é mais forte, tem que ser homem pra isso. E sim, você ouviu certo, o próprio Blast, que vive em outra dimensão, combatendo ameaças cósmicas, que é o Saitama do lado dele. E talvez você esteja se perguntando: ué, mas isso não contradiz umas coisas que já aconteceram? Sim, a verdade é que o One Punch Man anda meio bagunçado. O motivo? Yasuki Murata. O cara é um gênio, um monstro da arte, mas também é perfeccionista demais. Ele vive redesenhando o arco inteiro, igual aconteceu na luta contra o Garou e Saitama, que foi refeita várias vezes até chegar naquela obra-prima. E agora parece que ele tá tentando fazer a mesma coisa com o arco da Vila Ninja, refazendo e ajustando e misturando o mangá com o que tinha na webcomic. Depois do soco de Saitama, a coisa fica ainda mais louca. Do nada, 2 criaturas colossais surgem de uma fenda no espaço-tempo. Elas são conhecidas como os cães de guarda de God, bestas divinas que foram libertadas. E não são monstros genéricos, são inspiradas nas 4 bestas sagradas da mitologia chinesa. Aparecem Byakuo, o tigre branco do oeste, e Genbu, a tartaruga negra do norte, que carrega uma serpente. Ou seja, a força de God está começando a se mover pra valer. E Saitama tá no meio disso tudo com aquela cara de que não tá entendendo nada. Agora a pergunta é: se Saitama derrotou o receptáculo de God com um soco, será que ele consegue enfrentar diretamente o próprio God? E mais, o que essas bestas divinas vão fazer? Será que a Terra está prestes a virar um novo campo de batalha entre o céu e o inferno? E meus amigos, fica ligado porque a treta só tá começando. E como eles romperam a barreira dimensional? Quando o Blast e sua equipe não estão ocupados contendo God, ele começa a se libertar do selo. Isso aconteceu lá na batalha entre Saitama e Garou Cósmico, onde o poder dos dois foi tão absurdo que bagunçou o campo gravitacional da Terra e abriu uma fenda no tecido espaço. God tentou usar isso ao seu favor, mas existe um pet mais forte que os de God, o Hover. Apesar de estar bem menor que antes, o ferraio dele ainda é poderoso o suficiente para proteger a cidade das feras divinas. Blast ainda dá uma forcinha criando um campo de força para segurar a onda, mas para Saitama aquilo tudo não passa de um barulho de cachorro. Antes que o careca resolvesse tudo com um soco, uma névoa misteriosa surge da cratera, onde ele jogou o vilão. Uma fumaça que Blast reconhece na hora, e é a mesma que apareceu quando o Garou foi libertado do controle de God por Saitama. E sim, você entendeu certo, depois de todos esses redesenhos, o vilão Void agora tá do lado dos mocinhos, junto com Blast. Ele derrota as 2 bestas divinas com um único ataque, até o Saitama ficou impressionado, reconhecendo que fez bem em deixar pros profissionais. Mas aí fica
fica a pergunta, como Void se libertou da influência de God? Tudo se resume a ele, o careca da capa, o punho que vai contra God, Saitama. O Dr. Genos explicou lá no capítulo 88 que todo ser humano nasce com um limitador imposto por God. Esse limitador serve para impedir que alguém evolua rápido demais ou fique poderoso por conta própria. A própria Piscos teve uma visão onde entendeu que a humanidade vem sendo manipulada desde sempre, até Adão e Eva, que segundo ela foram enganados por uma cobra parecida com a de Orochi. Em resumo, God sempre esteve ali, puxando as cordas. E como ele faz isso? Simples, usando as emoções e desejos para alcançar seus objetivos. Quando alguém quebra esse limitador do jeito errado, como o Garou, o corpo sofre mutações, a mente colapsa e a pessoa se transforma num monstro. Mas e o Saitama? Sim, ele quebrou o limitador da forma correta, sem atalhos, sem hack. Só 3 anos inteiro de puro treino, dor e disciplina, quase morrendo no processo, mas sem perder a sua humanidade. Enquanto God manipulava as falhas humanas, Saitama representava o oposto. Alguém que não se dobra à pressão, que não busca poder ou reconhecimento, e que luta só por diversão. Cada soco dele lembra os outros do que é ser humano, de que não são as falhas que definem quem você é, mas sim a forma como você lida com elas. Esse conceito casava perfeitamente com a versão anterior do arco, onde algumas pesquisas mostravam que o estado psicológico das pessoas era a chave para a cura, processo de monstrificação. Mas tudo bem, o importante agora é que o parceiro do Blast voltou ao normal. E o mesmo vale para Sonic, que chega já atacando com suas lâminas. E o Flash se movendo rápido demais para qualquer olhar acompanhar. Mas o Blast intercepta os dois com uma precisão absurda, parando as lâminas com os dedos. E aí ele solta a bomba. A vida real que os ninjas vivem na vila eram culpa da influência do God. Void nunca quis aquele sistema cruel, mas suas falhas de julgamento, a ganância acabaram se espalhando por seus discípulos, com exceção de Sonic e Flash. Mesmo sem admitirem, eles seguem a ideologia de Saitama. São heróis de verdade. E isso fica ainda mais claro quando Sonic diz que os outros ninjas agora podem viver da forma que eles quiserem, treinando duro, seguindo seus próprios caminhos. Essa é a diferença. Antes, quando estavam sob o vazio, ou melhor, sob o controle de God, eles treinavam pelo plano divino. Agora estão livres, podem treinar por si mesmos, vivem por si mesmos. O problema é, eles ainda são meio viciados em força, não conseguem evitar seguir as pessoas mais fortes da sala. Então quando Saitama solta algo completamente ridículo como vocês só precisam treinar a força, eles meio que param e escutam e aceitam. Mesmo sem acreditar muito, o careca tem esse poder de fazer os outros calarem só pela presença. Mas Void está de volta na linha de frente da guerra contra God. E os ninjas não querem mais ficar parados. Eles precisam fazer algo. Precisam derrotar essa entidade divina que os manipulou desde o início. Então tentam eleger um novo líder. Mas não dá muito certo. No fim, mesmo sem entender direito os métodos do careca, eles voltam os olhos para ele. Porque o punho do Saitama faz o que sempre faz. Ajuda as pessoas a exagerarem as falhas dos seus próprios caminhos. E é assim que eles decidem seguir o crescimento de K-Pad Bald. Ele aceita que o careca é mais forte, muito mais forte, e embora não seja oficialmente, faz do Saitama o novo herói do rank número 1 do mundo. Finalmente ele chegou lá, o verdadeiro topo das associações, o rosto ideal, do jeito que a May Mask sempre quis. E isso deve ser melhor explorado no próximo arco. Isso se o Murata não redesenhar tudo de novo. De qualquer forma, Saitama promete ao Blast que vai estar pronto quando chegar a hora de enfrentar o God de uma vez por todas. E aí a gente sente que o jogo virou, de verdade, como se a história tivesse dado um salto gigantesco rumo ao fim, mesmo com toneladas de material da webcomic ainda para adaptar. Mas calma, porque enquanto Blast e Void se teletransportam até a dimensão entre o tempo e espaço, eles são recebidos com uma visão assustadora, o Kirin, mais uma das bestas enviadas por God. Void chega a perguntar, você realmente matou aquilo? Mas Blast deixa claro, é óbvio quem fez isso, Saitama. E isso é insano, o Kirin é uma criatura mitológica tão rara e pura que na tradição oriental, ele parece quando um grande líder ou sábio está prestes a surgir. E agora ele aparece, justo diante do careca de capa. O Kirin é tão gentil que dizem que ele nem pisa em insetos. Soa familiar, mas também dizem que se mal estiver presente, ele vai queimá-lo, assim como o Saitama, que soca Kirin direto de volta pro reino sombrio de onde ele veio. E se você curtiu essa história insana que deu muito trabalho pra fazer, deixa o seu like e se inscreva no canal e ative os sininhos. Tamo junto e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!